Há uma escuridão que não vem com o pôr do sol, mas do abismo entre as estrelas. E por vezes, essa escuridão desce à terra para levar o que precisa. Nos campos brasileiros de Minas Gerais, há locais onde os habitantes locais não vão depois de anoitecer. Não porque tenham medo de jaguares ou cobras, não. Há aqui algo muito mais terrível. Velhos cochicham sobre luzes vermelhas no céu, sobre pessoas que desaparecem e depois regressam, transformadas. Mas em 1957, o agricultor António Vilas Boas, de 23 anos, ainda não conhecia estas histórias. Pensava que arar à noite o salvaria do calor do dia. Que erro fatal. A 5 de outubro de 1957, a cidade de São Francisco de Saliz estava no meio de uma onda de calor insuportável. António estava deitado na sua cama ao lado do seu irmão João, amaldiçoando a umidade pegajosa que tornava o sono impossível. A casa dos Vilas Boas tinha hóspedes e a família tinha-se deitado muito mais tarde do que o habitual, por volta das 11 da noite. Preciso de um pouco de ar fresco, murmurou António, levantando-se da cama. Foi até à janela e abriu as persianas. O que viu fez-lhe gelar o sangue. Uma luz ofuscante pulsava no meio do pátio, muito mais brilhante do que a lua, tão intensa que parecia que alguém tinha apontado um holofote gigante diretamente para a sua quinta. Mas não havia nenhuma fonte visível. A luz jorrava de cima, como se mãos invisíveis segurassem o sol diretamente sobre a sua casa. «João!» chamou António, sacudindo o irmão pelo ombro. «Olha só!» João levantou-se relutantemente, olhou pela janela e bocejou. «Deve ser o luar. Vá para a cama.» Mas António sabia a diferença entre luar e isso. Observou o brilho misterioso começar a mover-se na direção deles, aproximando-se a cada segundo. O instinto de autopreservação fê-lo bater as persianas, mas a luz continuou a infiltrar-se pelas frinchas, chegando mesmo a penetrar entre as telhas do telhado. E então, tão repentinamente como surgira, a luz apagou-se. O António não conseguiu dormir nessa noite. Algo tinha mudado. O ar estava diferente, elétrico, como antes de uma tempestade. Mas não havia tempestade, apenas um silêncio sinistro e a sensação de que estavam a ser observados a partir da escuridão. No dia 9 de outubro, António estava a trabalhar no campo com o seu irmão mais velho. Eram 9:30 da noite e decidiram lavrar o campo a norte, aproveitando a noite fria. O trator ressonava monotonamente e os irmãos conversavam sobre o tempo e a colheita. De repente, o céu iluminou-se com uma luz vermelha pálida. «Que raio!» suspirou o irmão de António. Um enorme disco vermelho do tamanho de uma roda de carroça de bois pairava sobre o campo a norte. A luz era tão forte que fez os olhos dos irmãos lacrimejar. O objeto pairava imóvel, a cerca de 90 metros, como se os estivesse a observar. O António desligou o trator. No silêncio que se seguiu, os únicos sons foram o canto dos grilos e o seu próprio batimento cardíaco acelerado. «Vamos aproximar-nos», sussurrou António. Sem saber o que o motivava, mas assim que deu um passo em direção à luz, esta moveu-se como um relâmpago para a orla sul do campo. António tentou aproximar-se novamente, e novamente a luz afastou-se. Este jogo sinistro de gato e rato continuou cerca de 20 vezes, até que António se cansou da perseguição. O disco vermelho pairava sobre o seu irmão, brilhava como o sol poente e dissolveu-se na noite. «O que foi aquilo?» perguntou o seu irmão com a voz trêmula. O António não respondeu. Ele sabia que era uma mensagem, um aviso, ou um convite. A 15 de outubro de 1957, António trabalhava sozinho. Escolheu deliberadamente o campo mais remoto, longe de casa, para não incomodar a família com o barulho do trator. Era por volta da 1 da manhã, quando viu uma estrela vermelha no céu. A princípio parecia uma estrela comum, só que mais brilhante do que as outras. Mas depois começou a crescer e a aproximar-se. O coração de António começou a bater loucamente quando percebeu que não era uma estrela. O objeto tinha a forma de um ovo, com uma cúpula giratória no topo e uma luz vermelha brilhante na parte da frente.
À medida que se aproximava, tornou-se evidente que se tratava de uma máquina enorme, com cerca de 10 metros de comprimento e 7 metros de largura. 3 trens de aterragem estendiam-se da parte inferior da aeronave e esta começou a descer diretamente para o campo onde António trabalhava. O pânico apoderou-se do agricultor. Correu até ao trator, ligou o motor e acelerou a fundo. Mas, passados apenas alguns metros, o motor morreu e os faróis apagaram-se. O António saltou da cabine e correu o mais rápido que pôde pelo campo. Não tinha percorrido 100 metros. Algo lhe agarrou o braço, forte, frio, desumano. António virou-se e gritou. À sua frente estava uma criatura com cerca de 1,5 metro de altura, vestida com um fato macaco cinzento e um capacete. Através da viseira transparente eram visíveis pequenos olhos de uma estranha cor azul, olhando-o sem qualquer emoção. A criatura emitia sons como latidos ou guinchos. Não era definitivamente fala humana. António tentou libertar-se, mas apareceram mais 3 criaturas iguais. Cercaram-no e arrastaram-no em direção à nave. As suas mãos eram surpreendentemente fortes, o seu toque gelado. «Solta-me!» gritou o António, mas a sua voz perdeu-se na noite. As criaturas arrastaram-no por uma escada de corda até ao interior do navio. A última coisa que viu lá fora foi a interminável noite brasileira, que podia ser a sua última. O interior do navio era ainda mais aterrador do que António poderia ter imaginado. As paredes emitiam uma luz fraca e fria, e o ar vibrava com uma energia desconhecida. Símbolos estranhos estavam por todo o lado, hieróglifos vermelhos que pareciam mover-se e pulsar na sua visão periférica. As criaturas conduziram-no por várias divisões e empurraram-no para um pequeno quarto sem janelas. Aí, começaram a despi-lo, apesar da sua desesperada resistência. A pele de António estava arrepiada não só pelo frio, mas também por um terror primitivo. Sentia-se como um animal prestes a ser abatido. Quando estava completamente nu, as criaturas cobriram-no com um líquido espesso e viscoso. O gel era frio e tinha um cheiro metálico repugnante. António tentou limpá-lo, mas o líquido pareceu penetrar-lhe na pele. Foi então levado para outra sala, com os mesmos símbolos vermelhos pulsantes por cima da porta. Havia uma mesa estranha que fazia lembrar uma sala de operações, e foi sobre ela que o agricultor trêmulo foi deitado. Uma das criaturas aproximou-se com um instrumento de algum tipo, um tubo fino com uma ponta afiada. António apercebeu-se do que estava prestes a acontecer e tentou libertar-se, mas as outras criaturas seguraram-no com força. A dor foi imediata e aguda. A agulha trespassou-lhe a pele do queixo e sentiu algo a ser sugado para fora de si. Sangue, força vital, a sua própria alma. António gritou, mas o som pareceu ser absorvido pelas paredes da nave. Depois de terem sido recolhidas amostras de sangue, foi levado para uma terceira sala. Não havia ali nada, exceto um amplo sofá coberto com um tecido cinzento macio. António, exausto e com medo, caiu sobre ele. Foi então que começou o verdadeiro pesadelo. Assim que António se acomodou no sofá, sentiu um cheiro estranho, metálico, sufocante, sobrenatural. Olhando ao redor, reparou em pequenos buracos nas paredes, com fumo cinzento a sair. A primeira respiração queimou-lhe os pulmões. A segunda fez-de revirar o estômago num nó doloroso. À terceira respiração, António percebeu que estava a ser envenenado. O gás era espesso, pesado e acumulava-se nos seus pulmões como chumbo derretido. Os olhos começaram a lacrimejar, a garganta tinha um sabor metálico e a náusea invadiu-o em ondas. António atirou-se para o canto do quarto e vomitou, bilis, sangue e algo mais que não conseguiu identificar. As criaturas observavam-no através da parede transparente, tomando notas em dispositivos que pareciam comprimidos. Estavam a estudar a sua reação ao veneno da mesma forma que os cientistas estudam os ratos de laboratório. Querem saber como o meu corpo reage à atmosfera deles, percebeu António com horror. Não sou mais do que um animal de laboratório para eles. O gás continuou a fluir para o quarto e respirar tornou-se cada vez mais difícil. António sentiu a sua consciência flutuar e os seus músculos enfraquecerem.
Pensou que estava a morrer quando a porta finalmente se abriu. Mas o que entrou no quarto foi ainda mais terrível do que a morte. A criatura que entrou no quarto era diferente das outras. Era uma fêmea, isso era óbvio, apesar das suas feições desumanas. Era pequena, com cerca de 1,5 metros, mas a sua figura era quase humana, se não contássemos algumas particularidades. A sua pele era pálida, quase transparente, com um tom azulado. O seu cabelo era branco platinado, comprido, quase a tocar nos ombros, mas estranhamente espesso, como se não fosse feito de cabelo humano. O seu rosto era humano em proporções, mas as suas maçãs do rosto eram demasiado altas e largas, e o seu queixo era pontiagudo ao ponto de parecer artificial. Mas o que mais assustava António eram os seus olhos. Eram enormes, amendoados, de um azul brilhante que parecia quase brilhar na penumbra da nave. Não havia neles calor humano, apenas uma curiosidade fria e predadora. Quando ela o olhava, António sentia que ela o olhava através, estudando cada célula do seu corpo. O seu nariz era direito e estreito, e a sua boca era uma fenda fina que nunca parecia sorrir. Quando ela falava, emitindo os mesmos latidos das outras criaturas, António apercebia-se de que os seus dentes eram demasiado afiados, demasiado brancos. O mais repugnante de tudo era que estava completamente nua. Cada detalhe da sua anatomia realçava a sua desumanidade. O seu corpo era como o de uma mulher, mas as proporções eram distorcidas. Membros demasiado compridos, cintura demasiado fina, pele com um padrão escamoso. E ela ia direta para ele. O que aconteceu a seguir mudaria a António Vilas Boas para sempre. A criatura caminhou até ele e colocou a mão gelada no seu peito. O toque queimava-lhe a pele, mas não por calor, por alguma energia sobrenatural que lhe percorria o corpo como eletricidade. António tentou afastar-se, mas descobriu que não se conseguia mexer. Não que estivesse paralisado. O seu corpo simplesmente não lhe obedecia, como se outra pessoa tivesse assumido o controlo. A criatura começou a emitir sons estranhos, não palavras, mas algo rítmico, hipnótico. Os sons ressoavam na sua cabeça, penetravam nas profundezas da sua consciência. António sentiu a sua vontade dissolver-se, a sua mente afundar-se numa espécie de transe primordial. O contacto durou minutos ou horas. O tempo perdeu todo o sentido. António sentiu que algo estava errado, antinatural, que violava todas as leis da natureza. O seu corpo reagiu involuntariamente e a sua mente gritou de horror com o que lhe estava a ser feito. A criatura não demonstrou emoção alguma, nenhuma paixão, nenhuma ternura, nem sequer simples prazer. Foi um processo frio e clínico, como um procedimento médico ou uma experiência científica. António percebeu com horror que para eles não passava de material biológico adequado. A dada altura, emitiu uma série de sons curtos, quase como um ladrar, mas mais agudo, mais penetrante. António soube instintivamente que era um grito de satisfação, mas soou tão desumano que lhe causou arrepios na espinha. Quando o ritual terminou, a criatura recuou e levantou-se. Os seus enormes olhos azuis fitaram António com uma expressão que não conseguiu interpretar. Triunfo? Satisfação? Ou algo ainda mais sinistro? Então, ela fez algo que o assustou mais do que qualquer outra coisa que já tinha acontecido até aquele momento. Colocou a mão na barriga e acariciou-a lentamente, como se já sentisse algo ali. Depois, levantou a mão e apontou para cima, em direção ao teto da nave, ou talvez para o espaço, em direção às estrelas distantes. O significado do gesto era assustadoramente claro. Eu carregarei o teu filho, e ele será criado lá, entre as estrelas. António sentiu o mundo desmoronar-se ao seu redor. Estavam a usá-lo como garanhão reprodutor, como doador de material genético para criar algo não natural, um híbrido de humano e alienígena. E essa criatura viveria algures no espaço,
talvez a estudar a terra, a planear uma invasão, a preparar-se para o dia em que a sua raça decidisse terminar o que tinha começado nessa noite. A criatura emitiu mais alguns sons, talvez um adeus, ou talvez uma ameaça, assim virou-se e seguiu em direção à porta. No último instante virou-se e voltou a olhá-lo com aqueles olhos azuis e frios. António leu uma promessa naquele olhar. Nós voltaremos. Depois de a criatura feminina sair, os seus captores originais regressaram ao quarto. Ajudaram-no a levantar-se, as pernas tremiam tanto que mal se conseguia manter de pé e conduziram-no pela nave. O que viu durante aquela sinistra excursão ficou para sempre gravado na sua memória. Os corredores da nave estavam repletos de uma luz vermelha pulsante que parecia emanar das próprias paredes. Os mesmos símbolos estranhos que vira antes estavam por todo o lado, mas agora moviam-se mais ativamente, como se estivessem a ganhar vida na sua presença. Alguns deles pareciam diagramas de sistemas estelares, outros diagramas anatómicos, outros eram completamente incompreensíveis. As criaturas conduziram-no por várias salas com paredes transparentes. Numa delas, viu filas de recipientes cilíndricos cheios de algum tipo de líquido. Alguns deles continham formas orgânicas não identificáveis, talvez embriões, talvez algo pior. Outra sala continha máquinas cuja finalidade não era clara, mas que emitiam um zumbido sinistro e, ocasionalmente, piscavam com uma luz forte. António reparou que algumas delas estavam pintadas com a mesma substância que o tinha coberto, como se tivessem sido utilizadas recentemente para experiências noutras vítimas. O mais assustador era que conseguia ver vestígios de outras pessoas. Sobre uma das mesas jazia uma camisa rasgada, claramente de fábrico humano. Os pertences pessoais estavam espalhados pelo chão de uma sala, um relógio, um anel, a fotografia de um rosto desfocado. Quantas pessoas mais levaram? António perguntava-se com crescente horror. E o que lhes aconteceu? Na câmara central da nave havia algo que o impressionava mais do que qualquer outra coisa. Era uma máquina enorme, ocupando quase toda a sala, composta por muitos discos, rodas e elementos cristalinos que giravam num ritmo complexo e hipnótico. Mas o que mais o impressionou foi o relógio. Na parede pendia um enorme relógio branco sem ponteiros. Em vez de números no mostrador, havia algo escrito numa língua desconhecida, mas de alguma forma António compreendeu o significado da inscrição. É mais tarde do que se pensa. Tempo. Eles estavam a estudar o tempo. Talvez pudessem viajar no tempo, observar a humanidade ao longo dos séculos, planear as suas ações com antecedência. Talvez já conhecessem o futuro da Terra, soubessem quando e como o seu plano seria concluído. Os seres apontaram para a máquina e emitiram uma série de sons que soavam quase como risos, mas um riso sem humor, frio e mecânico. Um deles aproximou-se do painel de controlo e premiu vários botões. Os elementos em forma de disco começaram a girar mais depressa, emitindo um som agudo que fez os dentes de António doerem de dor. O ar na sala começou a vibrar e os símbolos vermelhos nas paredes brilharam mais intensamente. António sentiu uma sensação estranha, como se o tempo à sua volta tivesse abrandado. Os seus movimentos tornaram-se viscosos, os seus pensamentos estavam nebulosos. Percebeu que estavam a demonstrar o seu poder sobre a própria estrutura da realidade. Podemos manipular o tempo, diziam as suas ações. Podemos mudar o curso da história se quisermos, e não há nada que possa fazer quanto a isso. O passeio pela nave durou cerca de 1 hora, embora a influência da máquina do tempo tenha dificultado a António um juízo preciso. Finalmente, as criaturas levaram-no de volta ao local onde tinha embarcado pela primeira vez. Devolveram as suas roupas, mas estavam diferentes, não manchadas ou rasgadas, como se tivessem sido limpas ou até substituídas por uma cópia idêntica. Enquanto se vestia, as criaturas observavam-no com o mesmo interesse frio com que um entomologista observaria um inseto. Uma delas aproximou-se dele e estendeu-lhe um pequeno objeto, um cristal vermelho do tamanho de um dedal. O cristal pulsava com uma luz fraca e era quente ao toque.
A criatura emitiu uma série de sons e apontou para o cristal, depois para António e depois para o céu. A mensagem era clara. Esta é a marca. Agora seremos sempre capazes de encontrá-lo. António queria desistir do cristal, deitá-lo fora, mas a sua mão apertou-o involuntariamente. Algo na sua mente, talvez a influência residual do controle deles, o compeliu a agarrar-se àquele presente sinistro. Então, levaram-no até à escada de corda. Ao descer, António sentiu a nave começar a vibrar. Quando os seus pés tocaram no chão, a escada retraiu-se e as pernas de aterragem começaram a dobrar. A nave subiu silenciosamente no ar, como um predador gigante que solta a sua presa, mas não para sempre. A luz vermelha à sua frente piscou uma vez, talvez uma despedida, talvez uma ameaça, e a máquina desapareceu no céu noturno. António ficou sozinho no campo, a tremer, traumatizado, com o cristal vermelho no punho e a terrível consciência de que a sua vida nunca mais seria a mesma. Eram 5:30 da manhã quando António chegou ao seu trator. Tinham passado 4 horas e 15 minutos desde o seu rapto, um momento que o mudaria para sempre. O trator tinha sido sabotado. Os cabos da bateria tinham sido cuidadosamente desligados, não rasgados, não partidos, apenas desligados, como se alguém soubesse exatamente como funcionava a máquina. As criaturas tinham planeado com antecedência tornar a sua fuga impossível. Depois de voltar a ligar os cabos, António ligou o trator e conduziu lentamente para casa. Cada rotação das rodas causava-lhe uma dor de cabeça. Cada respiração queimava-lhe os pulmões. O cristal vermelho do seu bolso pulsava ao ritmo do seu coração, como um segundo coração, estranho e frio. Em casa, caminhou silenciosamente para o seu quarto, tentando não acordar a sua família. Mas o sono não chegava. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles enormes olhos azuis, ouvia os sons mecânicos da fala alienígena, sentia o toque gelado de mãos desumanas. De manhã, era evidente que algo estava errado com ele. Os sintomas começaram no dia seguinte. No início era apenas náuseas, ligeiras, quase imperceptíveis, que podiam ser atribuídas à má alimentação ou à falta de sono. Mas à noite, a náusea intensificou-se e as dores de cabeça juntaram-se a ela, o que parecia vinham de dentro do seu crânio. Em 2 dias, surgiram lesões na pele. Começaram por ser pequenas manchas vermelhas nos braços e nas pernas, do tamanho de uma moeda. Mas as manchas eram estranhas. Eram mais duras do que a pele circundante, ligeiramente elevadas e dolorosas ao toque. No centro de cada mancha existia um pequeno orifício de onde escorria um fluido amarelado. São as marcas das agulhas, percebeu António, horrorizado. Recolheram amostras de mais do que apenas sangue. O pior era que as lesões apareciam espontaneamente. Deitava-se com a pele limpa e acordava com novas feridas. Era como se algo dentro dele o estivesse a devorar lentamente por dentro. Os seus olhos lacrimejavam e ardiam constantemente, como se estivesse a olhar para um maçarico. O seu apetite desaparecera completamente, até o cheiro a comida o fazia vomitar. António estava a perder peso rapidamente e a sua pele tinha adquirido uma tonalidade amarelada prejudicial à saúde. A sua família notou as mudanças, mas o que lhes poderia dizer? Que tinha sido raptado por alienígenas e usado como animal de laboratório? Que algures entre as estrelas o seu filho meio humano estava a crescer? Pensariam que tinha enlouquecido. Mas o pior eram os sonhos. Todas as noites via a nave a regressar para o buscar. Via os olhos azuis e frios de uma criatura feminina a observá-lo da escuridão. Ouvia os sons mecânicos da sua fala, vindos de algum lugar nas profundezas do espaço. E sempre sentia a pulsação do cristal vermelho no seu bolso. Um farol a chamá-los de volta. Um mês após o incidente, António deparou-se acidentalmente com um artigo na revista O Cruzeiro. O jornalista João Martins escreveu sobre estranhos incidentes com OVNIs no Brasil e pediu aos leitores que partilhassem as suas histórias. Talvez não seja o único, pensou António.
Com as mãos trêmulas, escreveu uma carta contando a sua história. Enviá-la era assustador. Significava tornar pública a sua loucura, fazer saber ao mundo inteiro o que lhe tinha acontecido. Mas o silêncio era ainda pior. O segredo corroía-o por dentro, como a estranha radiação a que fora exposto na nave. A resposta chegou mais depressa do que ele esperava. Martins não só acreditou na sua história, como marcou uma consulta com o Dr. Olavo Fontes, da Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. A viagem à capital foi um verdadeiro desafio. António continuava fraco e os seus sintomas não melhoravam. Mas sabia que tinha de contar a sua história. Talvez fosse a única forma de alertar os outros para o que se escondia no céu noturno. O Dr. Olavo Fontes era um homem sério e ponderado que tratou a história de António sem ridicularizar ou descrever. O exame médico durou 7 horas e incluiu uma entrevista detalhada, um exame físico e inúmeros exames. O que o médico encontrou deixou-o horrorizado. O senhor tem todos os sinais de doença por radiação, disse Fontes, analisando os resultados dos testes. A sua contagem de glóbulos brancos é baixa, a sua pele apresenta lesões características e os seus sintomas são inteiramente consistentes com a exposição a doses elevadas de radiação. Mas de onde? Perguntou António, embora já soubesse a resposta. Esse é o mistério. Não existem fontes de radiação na sua área. O aparelho de raio-x mais próximo está num hospital a 100 quilômetros de distância, e mesmo assim não consegue fornecer esse tipo de dose de radiação. O médico examinou as estranhas cicatrizes no queixo de Antônio. 2 pequenas marcas redondas deixadas por uma colheita de sangue. Estas marcas foram feitas por instrumentos muito finos, muito mais finos do que qualquer agulha médica que usamos. E a pele à volta delas tem características estranhas. Está mais fina do que o normal, quase transparente, com uma pigmentação reduzida. Fontes realizou um teste especial com um contador Geiger e encontrou vestígios de contaminação radioativa na roupa e no corpo de Antônio. Jovem, disse o médico por fim, não sei o que lhe aconteceu, mas foi definitivamente real. Os seus ferimentos não são psicossomáticos, não foram simulados. Foi, na verdade, exposto a uma fonte desconhecida de radiação e a procedimentos médicos desconhecidos. Quando a história de António foi publicada, teve o efeito de uma bomba a explodir. Estávamos em 1958, a era da corrida espacial e dos medos atômicos. As pessoas já estavam habituadas a relatos de discos voadores, mas a história de António era diferente. Era apoiada por provas médicas. As reações foram divididas. Alguns consideravam-no um mentiroso ou um louco que usava a popularidade das histórias de OVNIs para ganhar notoriedade. Outros viam na sua história a prova de que a humanidade não estava sozinha no universo e que este encontro poderia não ser amigável. Os céticos salientaram que, pouco antes da declaração de António, uma história semelhante tinha sido publicada na mesma revista, O Cruzeiro. Talvez, sugeriram, o jovem agricultor tivesse simplesmente copiado os pormenores da história de outra pessoa. Mas os defensores da história contestaram. Os sintomas eram reais. As provas médicas eram irrefutáveis. Além disso, a história de António continha pormenores que não constavam noutras histórias, especialmente as do contacto sexual com um alienígena. O próprio António tentou evitar a publicidade. A fama oprimia-o e as constantes perguntas dos repórteres só aumentavam o trauma. Continuou a trabalhar na quinta, mas agora nunca mais saía para o campo após o pôr do sol. Com o passar dos meses, a saúde de António recuperou lentamente. As lesões na pele cicatrizaram gradualmente, deixando para trás as manchas roxas reveladoras que duraram anos. As náuseas e as dores de cabeça
tornaram-se menos frequentes, mas nunca desapareceram completamente. Mas os sintomas físicos não eram os piores. O pior era o impacto psicológico. António era atormentado por pesadelos recorrentes. Viu uma nave regressar para o ir buscar exércitos de crianças híbridas marchando pela terra, olhos azuis frios a observá-lo de todas as sombras. O cristal vermelho que recebera na nave desapareceu no dia seguinte ao seu regresso. António acordou de manhã e encontrou-o desaparecido. Nem no bolso, nem ao lado da cama, nem em lado nenhum. Como se tivesse sido levado de volta, ou como se o seu destino tivesse sido cumprido. O pior era a sensação de estar a ser observado. De dia e de noite, em casa e no campo, António sentia olhos invisíveis sobre si. Por vezes pensava ver luzes vermelhas no céu, mas revelavam-se sempre aviões ou estrelas, ou pareciam ser. Os anos passaram. António decidiu mudar de vida drasticamente. Matriculou-se num curso de Direito por correspondência, formou-se e tornou-se advogado. Casou, teve 4 filhos e mudou-se para a cidade. Mas o passado não o abandonava. Por vezes, olhando para os filhos, perguntava-se: e se algures entre as estrelas vivesse outro filho seu, um híbrido metade terrestre, metade alienígena, criado por criaturas frias de fato macaco cinzento? E se essa criança estivesse a crescer, a estudar, a preparar-se para o dia em que regressaria à Terra à frente de um exército de invasores? António nunca desistiu da sua história, mesmo depois de se ter tornado um advogado respeitado, mesmo quando os céticos o acusavam de mentir, continuou a insistir que tudo tinha acontecido exatamente como ele disse. «Por que é que eu mentiria?», disse aos jornalistas. «Esta história só me trouxe problemas. As pessoas pensam que sou louco, perdi amigos, clientes. Se quisesse fama, teria inventado algo mais aceitável». A sua mulher sabia o que aconteceu, mas raramente falavam sobre isso. Algumas coisas são demasiado terríveis para uma conversa casual. Os filhos cresceram sem conhecer todos os pormenores da história do pai. Em 1960 e pena aconteceu algo que António temia há muito tempo. Nos Estados Unidos, um casal, Betty e Barney Hill, afirmou ter sido raptado por alienígenas. A sua história era surpreendentemente semelhante à de António. Experiências médicas, recolha de amostras, criaturas estranhas com olhos grandes. Voltaram, pensou António com horror. Mas isto era só o início. Nas décadas seguintes, começaram a chegar abduções alienígenas de todo o mundo. Cada história continha os mesmos elementos: seres cinzentos, experiências médicas, procedimentos reprodutivos, crianças híbridas. António percebeu que não era uma vítima, mas sim um pioneiro. Era o paciente zero, numa experiência global que já durava décadas. O seu material genético foi o primeiro de uma coleção que estava a ser recolhida em todo o planeta. Ocasionalmente recebia cartas de outros sobreviventes de abdução. Agradeciam-lhe por ser o primeiro a ousar contar a verdade. Mas António não sentia orgulho. Apenas um horror crescente perante a escala do que estava a acontecer. Quantas pessoas a mais tinham sido levadas? Quantas crianças híbridas estavam a crescer algures entre as estrelas? E quando decidiriam que a experiência tinha terminado? Na década de 1980, os relatos de OVNIs atingiram o seu pico. Quase todas as semanas, alguém, algures, via luzes estranhas no céu, encontrava círculos nas plantações, relatava encontros com alienígenas. António acompanhava estas notícias com crescente ansiedade. Estava especialmente preocupado com os relatos de avistamentos em massa. Anteriormente, os alienígenas agiam secretamente, levavam as pessoas uma a uma, tentavam não atrair a atenção. Mas agora, as suas naves mostravam-se cada vez mais publicamente, como se já não se importassem com o segredo. Estão a preparar-se para algo grande, pensou António. Começou a estudar os mapas mundo, anotando os locais dos avistamentos mais frequentes de OVNIs. Gradualmente, surgiu um padrão. As naves surgiam em áreas com elevada densidade populacional, perto de bases militares e centros de investigação. Como se estivessem a estudar a civilização humana, preparando-se para a fase final do seu plano. António tentou contactar as autoridades, escrever cartas aos departamentos militares, alertar para a ameaça iminente. Mas quem acreditaria num velho advogado a falar de uma conspiração alienígena?
A sua família estava preocupada. A sua esposa notou que ele se tinha tornado mais retraído, irritado. Costumava ficar perto da janela à noite, a olhar para o céu, à espera de ver as conhecidas luzes vermelhas. A 17 de janeiro de 1991, António Vilas Boas faleceu na sua casa, na cidade de Uberaba. A causa oficial da morte foi insuficiência cardíaca, mas aqueles que o acompanharam nos seus últimos dias contaram histórias estranhas. Uma semana antes da sua morte, começou a falar de luzes vermelhas do lado de fora da sua janela que mais ninguém tinha visto. Afirmava ter ouvido sons familiares, um ladrar mecânico que ouvira pela primeira vez 34 anos antes, a bordo da nave. Vieram buscar-me, sussurrou para a esposa na sua última noite. A enfermeira que estava de serviço ao seu lado relatou mais tarde ter visto uma estranha luz vermelha do lado de fora da janela do quarto. A luz pulsava em sincronia com os batimentos cardíacos de António e quando o seu coração parou, a luz desapareceu. O funeral contou com a presença de muitas pessoas, não apenas familiares e amigos, mas também ufólogos de todo o mundo. Para eles, António foi um pioneiro, a primeira pessoa a falar abertamente sobre o contacto com seres extraterrestres. Mas alguns dos presentes repararam num pormenor estranho. Quando o caixão foi baixado, uma luz vermelha apareceu no céu, quase imperceptível à luz do dia, mas definitivamente presente. Pairou sobre o cemitério durante alguns minutos e depois desapareceu rapidamente na direção da constelação de Centauro. Era como se alguém estivesse a levar o seu agente para casa. Hoje, mais de 60 anos depois, a história de António Vilas Boas continua a ser uma das mais documentadas e controversas da história da ovniologia. Os céticos ainda a consideram uma farsa baseada nas histórias populares de ficção científica da época, mas os crentes veem nela algo mais sinistro, a primeira evidência pública de uma experiência global para criar uma raça híbrida, uma experiência que pode ainda estar em andamento hoje. Num mundo moderno, onde os governos começam a reconhecer oficialmente a existência de objetos voadores não identificados, a história de António ganha um novo significado. Talvez ele tenha sido mesmo o primeiro. Talvez o que lhe aconteceu naquela noite de outubro de 1957 não tenha sido um incidente isolado, mas o início de algo muito maior. E algures entre as estrelas, nos corredores frios de metal de uma nave interestelar, talvez viva o filho de Antônio, metade humano, metade outra coisa. Uma criança que cresceu a estudar a Terra, a planear o dia do seu regresso. O dia em que a experiência terminaria e a invasão começaria. Nas pequenas cidades do Brasil, os velhos ainda dizem aos seus filhos: não saiam para o campo depois do pôr do sol, não olhem para as luzes vermelhas no céu. E se virem uma nave em forma de ovo com 3 patas a descer em direção à terra, fujam, corram o mais rápido que conseguirem, porque ainda estão lá fora e ainda estão à procura de candidatos adequados para suas experiências. A história de Antônio Vilas Boas é mais do que um simples conto de abdução alienígena. É um aviso, um lembrete de que a humanidade pode não ser o culminar da evolução, mas apenas a matéria-prima para a criação de algo novo, algo que um dia regressará para reivindicar o planeta a que chamamos casa. E quando isso acontecer, saberemos que António Vilas Boas foi mais do que apenas um agricultor que conheceu alienígenas. Foi o primeiro soldado numa guerra que nunca soubemos. Esta história baseia-se nos acontecimentos reais do agricultor brasileiro António Vilas Boas, em 1957. Um exame médico pelo Dr. Olaf Fontes revelou sinais de exposição à radiação e outras provas físicas para apoiar a história de António. Embora os cépticos continuem a questionar a veracidade da sua história, esta continua a ser um dos casos mais bem documentados de alegado contacto extraterrestre na história moderna. António Vilas Boas manteve a sua versão dos acontecimentos até à sua morte em 1991, apesar do ridículo e das acusações de fraude.
A verdade sobre o que se passou naquela noite de outubro nos campos brasileiros poderá nunca ser definitivamente conhecida, mas a história de Antônio faz-nos pensar no nosso lugar no universo e na possibilidade de não estarmos sozinhos no cosmos. E se não estivermos sozinhos, o que planearam eles para nós? Obrigado por ouvir. Se gostou desta história, subscreva o nosso canal para não perder as novidades. Escreva nos comentários: acredita em OVNIs? Talvez você próprio tenha visto algo inexplicável? Foi o primeiro soldado numa guerra que nunca soubemos. Esta história baseia-se nos acontecimentos reais do agricultor brasileiro Antônio Vilas Boas em 1957. Um exame médico pelo Dr. Olavo Fontes revelou sinais de exposição à radiação e outras provas físicas para apoiar a história de Antônio. Embora os cépticos continuem a questionar a veracidade da sua história, esta continua a ser um dos casos mais bem documentados de alegado contacto extraterrestre na história moderna. Antônio Vilas Boas manteve a sua versão dos acontecimentos até à sua morte em 1991, apesar do ridículo e das acusações de fraude. A verdade sobre o que se passou naquela noite de outubro nos campos brasileiros poderá nunca ser definitivamente conhecida. Mas a história de Antônio faz-nos pensar no nosso lugar no universo e na possibilidade de não estarmos sozinhos no cosmos. E se não estivermos sozinhos, o que planearam eles para nós? Obrigado por ouvir. Se gostou desta história, subscreva o nosso canal para não perder as novidades. Escreva nos comentários: acredita em OVNIs? Talvez você próprio tenha visto algo inexplicável. Foi o primeiro soldado numa guerra que nunca soubemos. Esta história baseia-se nos acontecimentos reais do agricultor brasileiro Antônio Vilas Boas em 1957. Um exame médico pelo Dr. Olavo Fontes revelou sinais de exposição à radiação e outras provas físicas para apoiar a história de Antônio. Embora os cépticos continuem a questionar a veracidade da sua história, esta continua a ser um dos casos mais bem documentados de alegado contacto extraterrestre na história moderna. Antônio Vilas Boas manteve a sua versão dos acontecimentos até à sua morte em 1991, apesar do ridículo e das acusações de fraude. A verdade sobre o que se passou naquela noite de outubro nos campos brasileiros poderá nunca ser definitivamente conhecida, mas a história de Antônio faz-nos pensar no nosso lugar no universo e na possibilidade de não estarmos sozinhos no cosmos. E se não estivermos sozinhos, o que planearam eles para nós? Obrigado por ouvir. Se gostou desta história, subscreva o nosso canal para não perder as novidades. Escreva nos comentários: acredita em OVNIs? Talvez você próprio tenha visto algo